Oi, meninos, como estão? Espero que bem. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa para os sétimos anos A, B, C, D e E, na semana do dia 28/9 a 3/10, encaminhando aí para o nosso terceiro bimestre, né, meninos? Com muita garra aí, muita dedicação para a gente fechar esse bimestre aí com chave de ouro. Então, a gente vai começar com a frase do Fernando Pessoa. Nunca amamos ninguém. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É um conceito nosso. Em suma, é a nós mesmos que amamos. Isso é verdade em toda escala de amor. Se vocês começarem a prestar atenção na forma como a gente vê as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente ama, vocês vão perceber que a gente ama aquela pessoa enquanto aquela pessoa faz tudo que a gente quer. Vocês já notaram? Quando essa pessoa nos desagrada por algum motivo, a gente deixa de amá-la, né? Então a frase chama atenção para isso, né? Que nós não amamos as outras pessoas, a gente ama sim a ideia que nós fazemos dessa outra pessoa. E aí eu deixo a reflexão para vocês, se isso tá certo ou se isso tá errado. A gente tem que amar as pessoas porque elas fazem só aquilo que a gente quer que ela faça, ou nós devemos amar as pessoas pelo que elas são, apesar do que elas são, né? Porque muitas vezes as pessoas vão nos decepcionar, vão nos desagradar. Então vamos pensar aí, eu achei essa frase do Fernando Pessoa muito interessante e eu me vejo nela, eu sou assim, né? A partir do momento que a pessoa começa a me desagradar, a fazer coisas das quais eu não gosto, eu paro de gostar daquela pessoa. Então a gente precisa começar a refletir, porque cada ser é um ser individual e cada qual tem os seus desejos, os seus gostos, né? A sua individualidade, a gente precisa respeitar a individualidade das pessoas, ok? Por isso essa frase de hoje. Bom, aqui no próximo slide vão estar as instruções da aula e já é de praxe, todo mundo já conhece, mas qualquer dúvida vocês podem ler novamente. E a leitura inicial para essa aula é o texto Esperança, de Mário Quintana. Então, ela vai falar assim, só para vocês entenderem melhor o poema, a hora que eu estiver lendo, ela começa assim, lá bem no alto do 12º andar do ano, é uma metáfora, né? O 12º andar do ano é o 12º mês do ano, né? É o mês de dezembro, aquele mês que a gente passa de um ano a outro e carrega dentro da gente um monte de esperança de um ano melhor, de um tempo melhor, de previsões, né? Para que o ano seguinte seja melhor do que o ano anterior. Então, pensa nisso na hora que eu estiver lendo o texto para vocês, ok? Esperança, Mário Quintana. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vivia uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recos tocarem, atira-se. E ó, delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Outra vez criança. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhe dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo? Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não se esqueçam. O meu nome é Esperança. É aquilo que eu disse para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do texto. E como, né, o mês de dezembro, a passagem do ano, esse 12º mês que a gente tem aí no nosso ano, é um mês de muita alegria, é um mês de comemorações, é um mês de boas intenções, de planejar, de se reestruturar, de se organizar, e é isso mesmo, né? A gente tem que fazer isso a todos os dias, se preparar, se reorganizar, se reestruturar. Mas esse é um mês específico para isso, tá? Fica aí a dica. Bom, hoje, para nossa aula, a gente vai mudar o gênero. Nós já falamos das crônicas,
que também é um gênero jornalístico, e hoje a gente vai continuar falando dos gêneros jornalísticos. Estudaremos a partir de agora a notícia e a reportagem, tá? Hoje vamos especificamente falar mais da notícia, mas eu já quero fazer uma introdução aí à reportagem, porque os dois textos são textos bem parecidos, com algumas poucas diferenças, né? E é importante falar desses gêneros, porque esse texto, esses dois gêneros, têm uma relevância muito ampla na nossa vida, né? Então é importante a importância da reportagem, a importância da notícia nas nossas vidas. Por quê? Porque esses textos trazem informações, trazem instruções para a gente, nos mostram aquilo que está acontecendo naquele dia, ou a diferença da notícia. Vamos falar um pouquinho das características da reportagem, né? Então, primeira coisa, todos os textos dessa esfera, né, desse universo jornalístico, ele tem a função de trazer informações para nós, para todos nós, né? Então, por isso, né, ele cumpre uma tarefa tão importante, né? E a reportagem, ela desempenha uma função social muito importante a serviço da comunidade. O que diferencia a reportagem da notícia é que a reportagem, ela não está ligada a um acontecimento diário. A reportagem pode tanto tratar de um tema que está acontecendo hoje, ou como um tema recorrente na nossa vida, mas que não é tão importante hoje. Por exemplo, ela pode falar do meio ambiente, ela pode falar de vacinas, ela pode falar do comportamento humano, não necessariamente de um fato que aconteceu hoje. Já a notícia, ela está atrelada, ela está... o objetivo da notícia é trazer um assunto cotidiano, trazer uma novidade. Então, a reportagem, ela traz novidades, traz conhecimento, ela informa, só que ela informa de maneira mais detalhada do que a notícia. A notícia é básica, né? Ela vai lá, ela cumpre o seu papel de informar e pronto, e acabou. Tem aquelas perguntinhas: o que, quando, como, onde e por quê. Toda notícia e toda reportagem respondem a essas perguntas. Então, quem, como, quando, onde, com quem, por quê. Todas essas perguntas a gente encontra respostas tanto na notícia como na reportagem. Então, o que difere mesmo a notícia da reportagem é que a notícia é um texto mais curto, mais objetivo, que informa algo que ocorreu nesse mesmo instante. A notícia é instantânea. A notícia de hoje, ela já não serve mais para amanhã, ela já tá velha. Já a reportagem não tem essa simultaneidade, certo? A reportagem, ela vai falar de um tema relevante, importante para a sociedade, de maneira mais abrangente, mais detalhada, mas que não tem tanto assim essa simultaneidade. Ela é importante tanto hoje como amanhã, enfim, né? Essa é a diferença mais básica entre os dois. Eu vou deixar aí os slides na folha de resposta de vocês, na folha de atividade, para vocês estudarem mais um pouquinho. Então, a notícia, vamos falar um pouquinho da notícia de novo agora, né? A notícia está no grupo dos textos que compõem aquilo que os estudiosos da comunicação chamam de jornalismo informativo. Já a reportagem está no grupo de texto que constitui o jornalismo opinativo. Então, a notícia, jornalismo informativo, a reportagem, jornalismo opinativo, né? Então, o jornalismo informativo é apenas a notícia, ou seja, narra apenas os acontecimentos.
Por esse motivo, as opiniões do repórter devem ficar implícitas. Então, muito importante isso, gente. Na notícia não tem opinião. O fato é relatado em si conforme ele acontece. É claro que a gente não vai ser tão inocente de pensar que pode ser que não tenha a opinião implícita ali do jornalismo. Então, a gente tem que ficar atento para não ser influenciado, tá? Mas a priori, a notícia não pode ter opinião, só informação, tá? Já na reportagem, a gente traz ali, a gente encontra ali no bojo da reportagem opiniões, principalmente quem escreve a reportagem é um jornalista e ele não é especialista em nada, ele é um mero jornalista. Mas vamos pensar que o repórter está escrevendo uma reportagem sobre educação, sobre como os alunos aprendem, como que ele faz para adequar, para adquirir as informações adequadas para o texto dele. Ele não é pedagogo, ele não é educador, né? Então, o repórter, ele recorre a opiniões de especialistas na área. Então, ele vai lá, ele vai estudar os estudiosos, os pedagogos, os educadores, e vai fazer uma seleção de texto, e aquilo que ele achar mais conveniente, mais pertinente, ele vai filtrar e vai colocar na reportagem dele, ok? Então, por isso, vale lembrar, a reportagem traz opiniões. Já a notícia, ela é meramente informativa, ok? Bom, vamos mudar aqui o slide. Vamos pensar na estruturação do texto reportagem. Ela vai apresentar uma estrutura textual muito mais elaborada, muito mais extensa, então é um texto muito maior do que a notícia, muito mais detalhado, né? Porque a notícia ela é sempre objetiva e a reportagem não, ela é quanto mais informação, quanto mais informação pertinente ela juntar, melhor, tá? Então, na reportagem, ao contrário do que é feito na notícia, o jornalista pode utilizar discurso direto, indireto, intercalar esses discursos com o ponto de vista de outros pesquisadores, trazer falas de testemunhas, entrevistar pessoas, né? Então, na reportagem é um misto, não tem só a fala do repórter. A gente vai encontrar a fala de especialistas, de testemunhas, de pessoas envolvidas, de pesquisadores, tá? Então, é um texto bem estudado, bem trabalhado, né? Um texto bem interessante, as reportagens. É claro que a objetividade também é um recurso, né? Afinal de contas, ninguém tem tempo de ficar, né, lendo o texto o dia inteiro. Então, a objetividade também é muito importante, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje da reportagem e da notícia. E vamos finalizar aqui com esse último slide, né? Então, podemos dizer, portanto, que a reportagem vai além da notícia, pois apresenta elementos mais sofisticados, além de dispor de variados recursos linguísticos. Pode apresentar levantamento de dados e uma análise sobre os dados. Por esse motivo, a reportagem demanda maior tempo e dedicação de quem escreve. Então, é um texto mais completo, mais complexo, que contém mais valor informativo do que a notícia, que é mais rápida, objetiva, direta, sem opinião. Ok, meninos? Bom, então o que eu vou pedir para vocês nesta aula? Eu deixei ali primeiro umas perguntinhas, né? Quais as características do gênero notícia? Quais as características, está escrito notícia aqui, mas é reportagem, né? Primeiro eu vou perguntar as características da notícia, posteriormente eu vou perguntar as características da reportagem. Então, você vai colocar, né? Eu deixei os textos lá para vocês lerem, esses mesmos textos que eu pus aí nos slides para vocês, vai aparecer lá, ok?
E aí, o que vocês têm que fazer? Ler e responder. Caso vocês não consigam, pode pesquisar na internet, pode perguntar para mim na hora do meu plantão, ok? Mas tá bem tranquilo, né? Aí eu vou perguntar na número 3 o que diferencia uma notícia de uma reportagem. É exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? A notícia é objetiva, a notícia não tem opinião, a notícia é mais curta, a notícia é simultânea, ao passo que a reportagem é um texto mais elaborado, é um texto que traz opiniões de pesquisadores, de especialistas no assunto, de testemunhas, etc. Tá? Aí vai uma pergunta pessoal. Você gosta de ler jornal? Interessante, né? Porque o jornal impresso, ele saiu um pouco da circulação da sociedade. A gente não encontra muito mais o jornal impresso. Mas a gente encontra jornal em tudo quanto é site de internet, reportagem, notícia. Então, no UOL, em outros vários, né, nos blogs que vocês acessam, até mesmo nas redes sociais, nos telejornais. Então, na 5 eu já vou perguntar logo isso, né? Em quais suportes, em quais mídias a gente encontra notícias e reportagens. Então, a gente encontra nas mídias digitais. Aí a gente pode citar vários exemplos, né? Inclusive nos blogs, nos sites de notícia, como os sites da UOL, o site da Terra. Vocês podem procurar outros sites também para vocês citarem, sites que vocês já conhecem, no site da Outlook. Até mesmo a gente se depara com notícias nas redes sociais, né? Lá no Facebook, no Instagram, a gente se depara com esse tipo de notícia e reportagem. Toda hora o GCN dá uma chamadinha ali no Facebook, a gente entra em contato com as notícias. Outro meio que eu venho encontrando muitas notícias é no perfil do WhatsApp. Tem pessoas que publicam certas notícias importantes no seu próprio perfil. Então, aí mais um local que a gente pode entrar em contato com notícias, com informações, com reportagens e etc. A número 6, qual a importância das fotografias? Por que essas fotografias aparecem, né? Qual que é a função delas? Não é dar um valor, não é... O escrito, o que está escrito juntamente com aquilo que é mostrado na foto, não traz uma veracidade para a informação, não complementa. Então, a foto é um complemento, né? Que aparece aí na reportagem. E para que servem as legendas nessas fotos? Para que servem essas legendas, meninos? Não é para informar o que é que aparece na foto? Então, pensem nisso. E eu vou deixar mais um textinho aqui para vocês lerem, que é o primeiro jornal impresso no Brasil, uma notícia, tá? É uma noticiazinha e do ladinho aqui vai ter a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal impresso. Enfim, eu quero que vocês leiam esse pequeno texto e respondam as questões que estão aí abaixo, tá? Eu só vou ler o texto rapidinho com vocês antes de encerrar a aula. O primeiro jornal impresso no Brasil. O primeiro jornal publicado em terras brasileiras, a Gazeta do Rio de Janeiro, começou a circular em 10 de setembro de 1808 no Rio de Janeiro. Embora a imprensa já tivesse nascido oficialmente no Brasil em 13 de maio, com a criação da imprensa régia, seu início foi marcado pela primeira edição do periódico. Antes da chegada da família real, toda a atividade de imprensa era proibida no país. Não era permitido publicar livros, panfletos e muito menos jornais. Essas restrições eram uma particularidade da colônia portuguesa. Muitas outras colônias europeias no continente americano já tinham imprensa desde o século XVI. Ok, meninos? Então vai ter algumas perguntinhas aí embaixo, nada de muito difícil e eu deixo aí para vocês responderem, tá bom? Ótima semana, um grande abraço e bons estudos para todos.